Na continuação do episódio anterior, em que faço a musicologia das minhas memórias, volto a esse remoto tempo em que gravava em cassetes algumas coisas que passavam no programa de rádio Alta Tensão da Antena 3. Aquilo dava entre a meia-noite e uma, se não estou em erro. E foi aí que descobri muitas das coisas que ainda agora ouço. Eu tinha cassetes virgens, comprava e ia gravando coisas umas por cima das outras. Aliás, ao fim de muito tempo as cassetes têm aquele som sibilante, que era resultado de gravar sobreposição de gravações. Então eu ficava muitas vezes na sala à meia-noite com o rádio muito baixinho, à espera que o António Freitas, na altura acho que ainda apresenta Alta Tensão, anunciasse alguma banda, assim, alguma coisa que eu gostasse. Então eu começava a ouvir, e se gostava começava a gravar. E muitas das músicas que eu tenho, que tinha nessas cassetes, só tem a primeira parte. Aliás, ainda falta-lhes a primeira parte, que eu gravava sempre depois de elas começarem. A música foi o meu primeiro vislumbre da idade adulta. Ter um sistema de som meu foi a minha primeira conquista de independência. E o primeiro CD que comprei foi um best-of dos Testament. E o que estamos a ouvir agora é a Over the Wall, clássico do primeiro álbum da Legacy, e que também abre o best-of. Eu comprei este CD, foi o primeiro que comprei. Estava em Braga, no antigo Feira Nova, alguns em meados dos anos 90, talvez 97, indeciso entre o Cryptic Writings dos Megadeth e esse Best of Testament. Eu lembro desta discussão com um colega meu que me dizia: viste a escolha de Megadeth, é muito melhor. E é por isso que eu me lembro desta dúvida entre os dois. Até porque esse meu amigo já me tinha emprestado o Countdown to Extinction também, e é um álbum muito bom. E eu tive essa dúvida, mas havia algo em Testament que me atraía, que era a guitarra do Alex Skolnick, um guitarrista da tal banda atrás, e vinha a saber mais tarde que ele foi aluno de Joe Satriani, que terei obrigatoriamente por falar aqui esse Joe Satriani. Esta música que ouvimos agora é Disintegrators, que eu também a tinha gravado em cassete nesse tal programa. Não é que o Megadeth não seja fantástico. Aliás, Mustaine e os guitarristas que tocaram com ele escreveram um compêndio de riffs de guitarra, Hangar 18, Tornado of Souls, Symphony of Destruction, Holy Wars. Holy Wars, estamos a ouvir agora, tem este riff fantástico. Mas o mesmo já não se pode dizer da voz de Dave Mustaine. E talvez seja uma daquelas coisas que mais vezes me afasta um pouco do Megadeth. Apesar de ter uma guitarra extraordinária, aliás, a parte técnica é fantástica e é uma composição muito sólida. A voz dele é muito característica, é verdade, e torna a Megadeth uma banda muito distinta das outras. Mas dá a impressão que o Mustaine está constantemente aflito para ir à casa de banho. Enfim, estas discussões sobre vocalistas de metal são um clássico. Nesta matéria, o pessoal divide-se entre aqueles que desprezam qualquer vocalização típica do metal e entre aqueles que a apreciam aos que desprezam a voz aguda e poderosa do heavy, tal como Maiden, Manowar, Run James Dio, e preferem o ronco cultural, Sepultura, coisas assim, Soulfly, Slayer, algo assim mais desse género. Regressando a Testament, uma banda da Bay Area, em São Francisco,
onde ocorreu uma explosão de bandas de thrash nos anos 80. Os Testament estavam acompanhados pelos Metallica, que se mudaram para lá. Até há documentários onde eles registram essa mudança e explicam as suas razões, porque no sítio onde eles estavam, que não sei exatamente onde é que era, já não me recordo, não sei se era Califórnia, apreciava-se mais o glam metal e eles não gostavam disso, eram durões. Tinham uma atitude mais afirmativa, não gostavam daquele show-off do glam metal, que são aquelas bandas tipo o Rat, o Poison, o Dokken, embora houvesse malta com qualidade aí. O guitarrista dos Dokken, o George Lynch, eles não gostavam dessa atitude, eles eram do metal mais pesado. Então mudaram-se para lá também. E também, para além de Testament metal, que havia os Exodus, Megadeth, Slayer, entre outros. E no thrash metal existe uma discussão muito interessante, que é a discussão à volta do Big Four. E o Big Four é o nome dado às supostamente melhores bandas de thrash, que são elas, Anthrax, Megadeth, Metallica e Slayer. A minha dúvida, acho que desde que tive conhecimento desse Big Four, era se os Testament também deviam integrar esse Olimpo do metal. Eu acho que Testament é muitíssimo melhor do que Anthrax ou Slayer. E francamente, acho que se cometeu uma injustiça muito grande ao não os nomear para esse panteão. Dentro de uma injustiça muito maior, que é criar esta oligarquia, quando há muitas outras bandas de qualidade que ficam à sombra desta aristocracia. Não parece que isso seja muito positivo. Francamente, eu prefiro o Ramp, por exemplo, os portugueses, a Slayer ou Anthrax. Enfim, Testament foi uma banda que eu vi muito e foi um bocado por acidente, mas foi um acidente feliz ter conhecido. Ainda há um outro episódio que me liga a Testament. É um episódio que é uma lição de humildade que eu necessitava na altura em que comecei a tocar guitarra. Então eu tinha pedido a um professor meu, que era o professor de guitarra na altura, o Leandro, que me tirasse parte da música para eu tocar. Eu toquei, fiquei a gostar muito e queria muito. E só tinha guitarra clássica, não tinha guitarra elétrica ainda. E o professor que tive depois a seguir, o James, tirou-me mais um pedaço da música e tirou-me uma parte do solo. É a Musical Death, é a música que estamos a ouvir agora, que é um instrumental do segundo álbum dos Testament, da New Order. Pronto, ele disse, eu queria tocar aquilo na guitarra, queria tocar a música de uma ponta a outra na guitarra clássica. E ele disse, bem, mas isso não dá para tocar aí. Mas eu consigo, claramente eu consigo, isto faz uma adaptação aqui e tal. Pois, mas não consegues tirar. Eu queria tocar igual, atenção, eu nem sequer queria fazer uma cover na guitarra clássica, eu queria-me tocar igual. Isso demonstra a minha petulância na altura. E é impressionante, uma pessoa acha que sabe tocar e passado uns anos, quando olha para trás e se apercebe do que não sabia, até é um bocado embaraçoso. Bem, escusado será dizer que eu nunca consegui tocar aquela música na guitarra clássica, nem na guitarra elétrica. Tocava um bocadinho do solo, mas nada que se parecesse com esta execução incrível do Alex Skolnick, que é um guitarrista cheio de bom gosto. Nota-se perfeitamente que foi aluno Satriani. Não quer dizer que ser aluno Satriani seja aquele pozinhos mágicos nas mãos dos guitarristas, não. Aliás, ele foi professor do Kirk Hammett dos Metallica e não saiu o mesmo produto, claramente. Eu sempre achei que o Alex Skolnick podia ser guitarrista dos Metallica. Era muito melhor guitarrista em termos de solos, não há hipótese. Mas então ficamos um bocado com a Musical Death.
Metallica. Bem, eu não posso continuar sem falar deles, não é? O primeiro CD que comprei foi o Ride the Lightning, por 2 contos. É o segundo da sua discografia. Foi numa feira dos Arcos Valdevez, já há bastantes anos, e adorava todas as músicas desse álbum. Todas. É uma banda cheia de acontecimentos. Desde a expulsão do Dave Mustaine, aquilo que acabou por dar origem a 2 grandes bandas. Aliás, aquilo que acabou por dar origem a 2 grandes bandas, que é a Metallica e a Megadeth. A morte de um baixista, Cliff Burton, num acidente de autocarro durante uma tour pela Europa. E mudanças surpreendentes na direção musical, começando pelo Black Album, depois passando pelo Reload, nos anos 90, e depois o infame Saint Anger. Até a uma quase desintegração da banda no início deste século. Desavenças capturadas num documentário excelente, o Some Kind of Monster, uma espécie de reality show de metal, onde podemos testemunhar como egos que passam muito tempo juntos uns com os outros podem colidir, e no caso deles ia dando muito para o torto. Até chegaram a contratar um psicólogo para os acompanhar, o que também levou à saída do baixista na altura, o Jason Newsted, que considerou aquilo ter um psicólogo uma coisa de fracos, tinham que ser eles a resolver os problemas entre si. Ele saiu e entrou o baixista atual, o Trujillo. Muitos dos riffs que comecei a tocar na guitarra são pedaços de músicas de Metallica. A One, o dedilhado introdutório da Call of Cthulhu, o dedilhado também da Fade to Black, Enter Sandman, que é um dos riffs mais famosos que existe. E acho que esta banda se ingrou porque tem perseverança, tem atitude, trabalham muito, e porque são bons compositores dentro do estilo. Não era mais uma banda a copiar as outras, porque no metal pode-se identificar uma chusma de bandas que fazem reciclagem de riffs. Aquele palm mute, tudo aquilo na corda mi da guitarra é mato, no metal. E de álbum para álbum desafiam as convenções do estilo. Podem muito bem continuar a compor rifalhadas como no Injustice for All, mas decidiram enverdar pelo Black, que é o seu álbum mais famoso, e aquele que contém Enter Sandman e a enjoativa Nothing Else Matters. Talvez aquela mais tocada juntamente com a Come As You Are dos Nirvana pelos iniciantes da guitarra. Mas os Metallica não se acomodaram no trono do thrash e foram muito criticados por isso. E quando cortaram o cabelo, na altura que lançaram o Load, e foi uma altura que coincidiu com o início da minha consciência musical, como muitos metaleiros também o fizeram, foi interessante ver esse movimento. É quase uma espécie de movimento cultural, uma afirmação de liberdade. Quem quebra convenções não se pode convencionar. E isto também inclui Saint Anger, um álbum que muitos consideram uma boa maquete devido à crueza do seu som, mas é preciso ter em conta que foi lançado no auge do New Metal, estilo que surgiu como resposta à mudorra do metal tradicional dos anos 90, numa altura em que os Judas Priest estavam a lançar álbuns fracos como o Jugalator e o Demolition, e os Iron Maiden coisas como o X Factor, o Virtual Eleven. Por outro lado, também havia bandas como Dream Theater que estavam no seu auge. Enfim, houve uma certa mudança no metal clássico, começou a introduzir elementos diferentes, como o progressivo. Lá está, o New Metal também surgiu um bocado como resposta a isso, tendo mais groove, dando mais... digamos que os bateristas e os baixistas começaram a ter mais importância na banda, as bandas se tornaram-se um pouco menos quadradas em termos de ritmo. Eu já vi Metallica ao vivo 2 vezes, creio eu, no Super Rock em Lisboa, e é curioso observar, para já eles têm muita energia ao vivo, isso passa para o público. O James Hetfield é um frontman por excelência, mas é engraçado como às vezes se vêem algumas desconcentrações na banda. Lembro-me, acho que foi na Fade to Black que se notou claramente um enorme prego do Kirk Hammett no solo. É um solo calminho no início e as notas têm que ser muito definidas, portanto um falhanço nota-se de imediato. E Metallica tem alguns momentos musicais, por exemplo a Master of Puppets é um hino do heavy metal, é um dos grandes clássicos.
Mas depois tem a One, que é uma música que fala sobre alguém que teve um acidente na guerra e está a recuperar e a perceber-se de que o seu corpo está imóvel e sente-se preso no seu próprio corpo. Mas eu francamente também não faço muito a análise das letras. Eu, quando quero ver boa literatura, normalmente leio livros. Não acho que os Metallica sejam candidatos ao Nobel. Acho que não, ao Nobel da Literatura. É uma banda que marcou muito também a minha audição musical. Além disso, Metallica tem algumas características que não eram muito comuns no thrash. A utilização de guitarras acústicas, e tem muitas partes acústicas nestes álbuns, desde o Ride the Lightning até o Injustice for All, tem muitas introduções acústicas. A One, por exemplo, tem a alternância entre o dedilhado acústico com a guitarra som limpo, depois com a parte do refrão com a distorção. Isso acrescenta muita qualidade à música. E é melodioso, tem melodias épicas, tem, por exemplo, no caso do Injustice for All, e alterna com as partes mais pesadas, o que torna as músicas mais interessantes, como disparam energia e ao mesmo tempo refletem sobre essa própria energia. Parece-me ser um pouco isso. Eu fiz muito air guitar com Metallica. E depois tem um vocalista que não precisa, que é um caso um pouco à parte, que não faz a voz gutural e não tem uma voz muito aguda. Talvez no primeiro álbum seja um pouco mais a voz aguda, mas depois mantém-se um registro de uma voz poderosa, muito pujante. Isso de certa forma não afastou fãs que normalmente se assustam ou que não gostam muito de vozes características do heavy metal. Eles preocuparam-se em fazer música e não tem medo de fazer baladas ou que soa balada. Tem muita liberdade na maneira como compõe. Isso é uma das coisas que mais me atraiu então. Black Sabbath, mais um colosso do metal, talvez o definitivo. Esta banda é uma fábrica de riffs de guitarra e o Tony Iommi, o guitarrista, compôs as frases que haviam de influenciar incontáveis bandas na posterioridade. É comumente atribuído aos Black Sabbath a invenção do heavy metal. Parece-me exagerado. É certo que são mais pesados do que as bandas precedentes, Led Zeppelin, Jethro Tull, Deep Purple, mas parece-me que são o produto de uma época e mais ninguém soa como eles, nem veio a soar para que se possa declarar uma invenção. A história gosta muito de estabelecer estas datas concretas, nomear personalidades responsáveis pelos eventos, mas Black Sabbath tem umas marcas muito diferentes. Só repare-se no ritmo desta música, chama-se War Pigs. É uma música sobre os senhores da guerra. Repare-se nesta parte. Isto parece ter influências de funk. E o baterista tem um swing que poucos outros dentro do estilo têm. Tem uma forma de tocar muito ritmada, e mesmo a guitarra e na bateria, mesmo o baixo tem um som lamacento, assim, algo que preenche. Eles
três a tocar. Mas o Ozzy Osbourne a cantar, para além da voz muito característica do Ozzy Osbourne, parece um cruzamento de uma bruxa com um cantor sob influência de coca. Mas uma voz muito que assenta como uma luva em Black Sabbath. Aliás, alguns riffs do Black Sabbath são usados, um com a banda sonora do Iron Man, aquele riff conhecidíssimo, e outro agora recentemente aparece num anúncio de um automóvel, que é Paranoid. A música de Black Sabbath é imediatamente reconhecida. Eu atrevo-me a dizer que são os melhores compositores do heavy, pois se nota que a sua principal preocupação é fazer música. Não seguem os lugares comuns, até porque desbravaram o caminho que levou a esses clichês. E fizeram alguns temas que transportam o ouvinte para ambientes sinistros. Isso é normal no heavy metal. Mas se muitos fizeram, como recorrendo a expedientes como no Black, pedal duplo e grandes orquestrações, sons de teclado, assim, criar um ambiente muito negro, eles fizeram isso apenas com coisas muito simples. Apenas com uma frase. Repare-se esta aqui chama-se Electric Funeral. É uma música que fala sobre o holocausto nuclear, em total contraste com as flores no cabelo dos anos 70, e isso era uma marca que eles queriam deixar. É marcar uma certa diferença. E além disso, eles são excelentes letristas. Quer esta Electric Funeral, quer a Kill Yourself Believing, Supernaut, Snowblind. Eles têm montanhas de músicas em que a letra tem grande qualidade. Provém de zonas industriais de Inglaterra. Aliás, este país deu ao mundo as melhores bandas de rock. Há anos-luz nos anos. E talvez devido à cultura de música ao vivo nos pubs e uma assistência que quer ver bandas novas. Isto promove a criatividade, promove que surjam bandas e que surja música. Não é um acaso. Aliás, houve uma explosão de bandas nos anos 60, 70, pensamos em Beatles, mesmo Iron Maiden, que vieram do mesmo sítio que Black Sabbath, de Birmingham. Eles eram rodeados pela working class. Aliás, não era Iron Maiden, era Judas Priest. Judas Priest também vieram de Birmingham. E eles eram rodeados pela working class de Inglaterra, daquelas cidades industriais, e claramente esse ambiente opressivo do trabalho nas fábricas nos anos 60 cavou o peso das suas músicas. E houve um acontecimento que poderia ter sido fatal. O Tony Iommi, com 17 anos, trabalhava numa fábrica de folhas de metal, e no último dia ele teve um acidente em que acho que foi a cortar uma chapa, ele explica isso num documentário. Cortou-lhe 2 dedos à mão direita, e ele, sendo esquerdino, usa a mão direita para dedilhar, aliás, para pressionar as cordas, o que lhe trouxe grandes dissabor, e ele pensava mesmo que nunca mais ia conseguir tocar guitarra. Até que há um colega dele de trabalho que lhe mostrou um guitarrista de jazz, chamado Django Reinhardt. É um guitarrista muito conhecido dentro do mundo de jazz, ele toca aquilo que é chamado Gypsy Jazz. E esse guitarrista também tinha tido um problema em que ele só tocava teve problema com, acho que foi um incêndio, em que teve um queimou-se na mão, e só tocava com 2 dedos também, era um virtuoso. Isso fez crer ao Tony Iommi que ele também poderia ultrapassar o seu acidente. Então ele criou uma espécie de dedais para pôr na mão, que lhe permitiu ter os dedos à mesma altura, assim podia fazer os acordes. E portanto conseguiu ultrapassar esse acidente e fazer a música genial que acabou de fazer. Mesmo que não tenham inventado o metal de raiz, e essa parece-me ser uma discussão bastante estéril, quem é que inventou o metal, qual é o primeiro álbum de metal. Podemos considerar que o primeiro álbum de metal é o primeiro álbum dos Black Sabbath, o homónimo Black Sabbath. Até porque um estilo é um processo evolutivo, mas eles deixaram uma marca indelével na música. Como é o caso deste tema, o Symptom of the Universe, cujo riff me fartei de tocar na guitarra. Esta frase inicial, o Symptom of the Universe, contém uma marca musical absolutamente fundamental no metal. A quinta diminuta.
Trata-se de um intervalo musical entre uma nota e a sua quinta bemol, em oposição à quinta perfeita, que soa agradável ao ouvido. A diminuta é dissonante e é também denominada de diabolos in música. Este intervalo fica muito claro na primeira música do primeiro álbum, o tal Black Sabbath, lançado em 1969. Também esta música se chama Black Sabbath e, aliás, ela representa bem, logo a primeira música a abrir o álbum, representa muito bem aquilo que é o Black Sabbath. Acho que é uma entrada perfeita. A música, na sua forma mais organizada, tinha como função louvar a Deus. Era uma relação do ser humano com a beleza do mundo, um sentimento que se manifestava através de harmonias e contraponto. E este acorde contrastava com esse sentimento, de tal forma que foi banido na música e apelidado de acorde do demónio. Obviamente que esta concepção musical atrai os metaleiros, ávidos de explorar o avesso dos sentimentos belos. A banda foi evoluindo no tempo, até que o Ozzy Osbourne foi despedido em 1979, devido ao seu descontrole com as drogas. E é uma história cujos contornos ainda agora são discutidos em documentários. Há as versões de um lado e do outro. Quem é que mandou despedir quem? Havia desentendimentos entre ele e Tony Iommi, e ele acabou por sair. E o vocalista seguinte foi o lendário Ronnie James Dio. E esta música aqui chama-se Heaven and Hell. Este álbum é de 1982 e o Ronnie James Dio, como vocalista, é muito superior ao Ozzy. Embora se calhar não fosse um front, ele também é um frontman extraordinário, mas o Ozzy tem algumas características um bocado parecia insano, e acho que tinha, na imagem da banda, talvez fosse um vocalista que se adequasse melhor desse ponto de vista. Mas lá está, o Dio também compunha, e a direção musical que ele estava a dar à banda também não agradou a toda a gente. Penso que saiu o baixista, e o Dio acabou por sair também, e acabou por fazer uma carreira a solo incrível. O mesmo aconteceu com o Ozzy Osbourne, já nos Estados Unidos. Aliás, os Black Sabbath tiveram vários vocalistas, até chegou a ter o vocalista dos Deep Purple. Os Black Sabbath terminaram a carreira este ano, em fevereiro, este ano de 2017, num concerto na sua cidade natal, Birmingham. E quanto a mim, fazem claramente parte da banda sonora da minha vida, e uma das mais importantes.